Sofia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é Canadá em exercícios. Questão 1. Explique a origem e a distribuição dos grupos predominantes na população canadense. Então, mais de 40% dos canadenses são de origem inglesa, né? Porque o Canadá ele tem a colonização inglesa, então boa parte deles tem essa origem, né? E se encontram principalmente junto aos Grandes Lagos. Só para a gente situar geograficamente, os Grandes Lagos é aquela parte mais ao leste, né? Mais próximo à costa leste dos Estados Unidos também. Então, onde está ali Wisconsin, Nova York, Boston, mais aquela região ali, tá? De ocupação mais antiga, inclusive. Aproximadamente 30% são de origem francesa, situados junto ao Vale de São Lourenço e da província de Quebec, que é um pouquinho mais afastado, mas também naquela região. É bom lembrar que o Canadá também tem uma grande concentração de imigrantes de outras regiões. O Canadá tem um problema sério de crescimento vegetativo, ou seja, a população canadense ela se desenvolve, ela cresce num índice muito baixo, então ela conta, né, ela necessita da mão de obra migrante para que essa economia se desenvolva. Então boa parte, né, uma parte significativa dos moradores do Canadá, né, tem origens múltiplas, né, asiáticas, latinas, de várias regiões do mundo, porque eles acabam atraindo, né, o Canadá tem um programa de atração de imigração, né, para ajudar esse processo de crescimento econômico do país. Questão 2. País de grande extensão territorial, clima frio, que apesar de possuir população relativamente pequena, conseguiu consolidar-se como uma das maiores economias do mundo. O texto acima se caracteriza a qual dos países abaixo? A. Austrália, B. Canadá, C. Brasil, D. Argentina e E. Índia. Bom, a resposta certa seria o Canadá. Nenhum desses países aqui tem como característica o clima frio, né? Então, para começar, a Argentina tem um clima subtropical, né? No sul ali temperado, mas ela não é um clima frio nas proporções do Canadá, seria o mais frio aí que a gente pode ver. E no caso do Brasil, e principalmente no caso da Índia, a gente não pode falar em população pequena, né? Então, nesse caso, também não se colocaria. A Austrália tem problema com população também, mas não tão grave quanto o Canadá. Então, o país que se encaixa em todas essas condições é aqui o Canadá. Questão 3. Analise as seguintes assertivas, né? 1. Na América do Norte, o Canadá possui 25% das florestas nativas de coníferas, sendo o maior exportador de celulose e madeira. 2. As florestas africanas e europeias remanescentes localizam-se nas regiões mediterrâneas, áreas de ocupação humana mais antiga. 3. A Rússia detém 26% das últimas florestas virgens do planeta. E 4. Entre 1960 e 1990, foi derrubado cerca de 1/5 das florestas mundiais, sendo, pela ordem, Brasil, Indonésia e Congo as principais desmatadores. Assinale a alternativa que contém as assertivas corretas. Então, as questões que estão corretas são 1, 3 e 4. Então, na América do Norte, realmente o Canadá possui 25% das florestas nativas. Muitas coisas, muito dessa manutenção, né, da floresta vem das próprias condições climáticas da região, né? O Canadá ele tem uma população pequena que se concentra muito no sul, e então ela é bem concentrada por causa dos problemas climáticos. A alternativa 3, né, que as florestas, a Rússia detém 26% das florestas virgens, também tem muito a ver com o mesmo processo climático importante, eles estão ali mais ou menos na mesma latitude. E a alternativa 4, que coloca o Brasil como um dos principais desmatadores entre esse período. O Brasil vai passar por um processo de redução do desmatamento ali na década de 2000, mas infelizmente nos últimos anos ela tem voltado a crescer esse processo de desmatamento no período. Alternativa 4. Considerando as características climáticas do Canadá, assinale a alternativa que apresenta corretamente as sequências dos tipos de vegetação do norte para o sul daquele país. Então, as alternativas são pradarias, taigas taiga e tundra, tundra, pradarias e taigas, tundra, taigas e pradarias, taiga, pradarias e tundras, taiga, tundras e pradarias. É só para a gente entender a ordem. E a ordem correta é tundra, taiga e pradarias, tá? É a ordem que a gente tem na vegetação quando a gente está vendo a vegetação
do norte para o sul, então da região mais fria para a região menos fria. Só para a gente ter noção, pradaria é o tipo de vegetação que a gente vai ver ali na Argentina. Então faria mais ou menos o que a gente está vendo, seria mais ou menos do sentido da Argentina para o sul do continente, né? Seria mais ou menos essa distribuição. Claro que a concentração de território no Canadá, né, nas regiões mais próximas ao polo, é bem maior do que da Argentina. Mas para a gente entender, pradaria também é o que a gente vê no sul do país. Então é um tipo de clima mais próximo a um clima subtropical, né? Que é o caso do norte do Canadá, que vai ter um clima temperado, né? Mas mais próximo a um clima um pouco mais quente do que a gente vê no norte. Questão 5. Este tipo climático ocupa vastas regiões do norte dos Estados Unidos e sul do Canadá, norte da China, entre outros. No inverno, as precipitações caem sob a forma de neve e a vegetação característica é a pradaria. Trata-se do temperado continental, temperado mediterrâneo, temperado oceânico, subpolar ou subtropical. Temperado continental. Mediterrâneo é uma região específica, né, que não está nem na China nem na Europa. O temperado oceânico não se estenderia, é uma região mais típica ali em regiões próximas do oceano, ele não vai se estender por toda essa região como está vendo. Subpolar é uma característica de um clima mais ao norte, então seria o norte do Canadá. E subtropical, mais ao sul, é o que a gente vai ver ali no norte do Brasil, o que a gente vai ver no sul do Brasil, perdão, que a gente vai ver ali no sul dos Estados Unidos e tudo mais. Exercício 6. O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo atual, com uma economia dinâmica, alto nível cultural e grande desenvolvimento tecnológico. Porém, enfrenta alguns problemas internos ligados ao baixo contingente populacional e a dificuldade de ocupação de um espaço natural anecúmeno. Uma das opções abaixo não está de acordo com a distribuição populacional canadense. Assinale. A grande aglomeração populacional na região sudeste é explicada pelo poder econômico formado pelas províncias de Quebec e Ontário mais industrializadas. B. Por ser uma nova área industrial, as províncias atlânticas apresentam uma recorrente concentração populacional, uma recente concentração populacional. C. O grande norte canadense é uma região de vazio demográfico, embora apresente diversos recursos minerais. Sua extração é dificultada pelo clima. D. A distribuição da população na linha de fronteira com os Estados Unidos é explicada pelo clima mais ameno. E a alta mecanização da agricultura desenvolvida nas pradarias libera mão de obra para outras atividades econômicas como a indústria e a petroquímica. Então, a alternativa que está incorreta, no caso, é a B. As províncias atlânticas, né, as localizadas mais na costa leste do Canadá, são províncias mais antigas, como toda a lógica de ocupação de grandes regiões da América. Se a América foi colonizada basicamente pelos europeus, né, com principalmente a Inglaterra, a França, Portugal e Espanha, né, como as principais potências colonizadoras que estão localizadas na Europa, elas estão mais próximas, elas são ligadas na Europa pelo Oceano Atlântico. Então a costa leste é a primeiro local de concentração dessa ocupação. Então elas são províncias mais antigas e não mais recentes, como a gente está vendo aqui. Exercício 7. São necessárias de 4 a 6 toneladas de bauxita para produzir 2 toneladas de alumínio, da qual se extrai apenas 1 tonelada de alumínio. Para essa produção, há necessidade de grande consumo de energia elétrica. Temos a informação de que uma usina pequena, com a produção de 100 mil toneladas ano, consome mais eletricidade do que uma cidade do porte de Belo Horizonte. Condizente com o texto acima, pode-se afirmar que a grande produção de alumínio hoje está juntas jazidas de bauxita, pois os grandes produtores de minério são também grandes produtores de hidroeletricidade, a exemplo do Canadá e Estados Unidos. B. Juntas jazidas de bauxita, onde devem estar as usinas que produzem alumínio para, a seguir, ser exportada para os países fortemente industrializados, pois esse processo não exige grande quantidade de energia elétrica. C. Nos países industrializados, como Estados Unidos, ex-União Soviética, Canadá e Alemanha, que são grandes produtores de energia elétrica e importadores de alumínio e bauxita. D. Nos países industrializados, como Brasil, Austrália, África do Sul, que além de serem grandes produtores de bauxita, também são grandes produtores de hidroeletricidade por terem climas mais úmidos e grandes extensões de relevo planáltico. E
em países diversificados, pois o grande comando da localização industrial de hoje está atrelado ao capital, não importando em nada onde esteja a matéria-prima ou a energia elétrica, e sim unicamente onde está o capital do empreendimento. Então, a alternativa correta, né, que está condizente com o texto acima, alternativa C. São países industrializados que vão importar a bauxita e aí sim, nesses países, produzir matéria-prima. Na questão na verdade, onde está o capital importa também. O que está errado é que não é unicamente o fator importante. Então, a gente pode observar aqui, no caso do Brasil, que é um grande exportador de bauxita, você acaba perdendo dinheiro nessa transação porque você exporta uma matéria-prima e acaba importando a matéria já beneficiada com um valor muito maior. Então, isso é o que acaba acontecendo nesses países que têm uma grande capacidade de produção de eletricidade e grande tecnologia para a produção desse tipo de produto. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!